Senhor um dia se entregou por nós. Os nossos corações só têm gratidão a Ti, Deus. Obrigada, obrigada. Diga isso a Ele. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora caminho em Sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em Sua luz. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Diga alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Diga isso. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso
louvamos, Deus. Levantamos um clamor agora, Deus, por cada família dessa igreja, por cada pessoa, Deus, que faz parte dessa família, dessa comunidade, Viva Church. Deus, nós declaramos, Deus, a tua bênção, o teu refrigério. Deus, nós declaramos, Deus, as tuas mãos poderosas, inundando cada casa, inundando cada família, inundando, Deus, em todas as áreas, trazendo provisão, trazendo, Senhor, saúde, trazendo paz, trazendo proteção. Nós declaramos, Deus, que dias melhores estão por vir, e o melhor do Senhor está por vir sobre nós, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. Nós declaramos, Deus, sobre todas as autoridades constituídas pelo Senhor, a bênção do Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Que bom estar aqui com você nessa noite abençoada. Estamos muito felizes, porque sabemos que as coisas já estão melhorando, os otimistas estão ganhando, e eu quero convidar você a participar desse momento aqui comigo, na Palavra de Deus, no livro de... A Palavra de Deus, querido, antes de você ir pegar a sua Bíblia, eu queria convidar você a refletir um pouco. A Bíblia Sagrada, querido, ela é feita de vários valores, de vários princípios, né? E quando você se atenta em obedecer a palavra de Deus, existem duas vertentes. O primeiro caminho para a gente obedecer a palavra de Deus é o caminho do temor. Por temer a Deus, em Malaquias 3:10 diz: trazer os dízimos e a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E ali ele vai falando das bênçãos e das maldições, daqueles que obedecem e dos que não obedecem. E a palavra de Deus, querido, por nós tememos, sabe, esse enfrentamento, sabe, daquilo que não vem de Deus contra a nossa casa, contra a nossa família, nós obedecemos, nós entramos pelo caminho, sabe. E o outro caminho, que é o caminho que eu quero falar aqui nessa noite para você, é o caminho do amor. Preste atenção nisso. A Bíblia fala, abra sua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo 14, versículo 21. Olha só, então nós saímos do nível de obedecer por temor e passamos a um nível de obedecer por amor. Quando eu tenho convicção e eu tenho revelação de quem Deus é na minha vida, eu começo a obedecer, não porque eu sou obrigado, mas porque eu quero agradar a Deus, porque eu amo. Olha o que a Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos, preste atenção nisso, e os guarda, esse é quem me ama. Esse é quem me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que precioso isso, querido. A Bíblia, ela taxa quem realmente ama a Deus. A Bíblia, ela taxa aqui, ela seleciona, ela separa os que dizem que ama e aqueles que realmente amam. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você que se eu obedeço ao Senhor, se eu realmente entro pelo princípio da fidelidade, se eu entro pelo princípio a qual a palavra de Deus narra e me confronta. Nós sabemos que o homem, ele vem da natureza adâmica, né? E por mais que nós sabemos os princípios, sabemos as doutrinas, sabemos a palavra de Deus, às vezes até de cor, a referência ali, nós temos o costume de enfrentar alguns acidentes. Mas, queridos, quando você entra pelo princípio, mesmo que seja pelo temor, Deus acrescenta um nível de amor na sua vida, e você começa a ficar deslumbrado, porque quando você entende que não é porque eu sou obrigado, não, é porque eu preciso ser generoso, perto da generosidade maior que Ele causou na minha casa, que Ele causou na minha família, e eu começo a fazer, eu começo a me entregar, eu começo a participar disso, sem nenhum constrangimento de obrigação, mas com muito amor, demonstrando o verdadeiro amor, demonstrando o amor ao Pai.
eu começo a participar, eu começo a inclinar o meu coração a ser generoso. Ô meu querido, deixa eu dizer algo para você. Tantos testemunhos nós temos tido, em vários irmãos têm chegado a nós, tem chegado no WhatsApp do nosso corpo de pastores, do nosso bispo Jairo, bispo Anúbia, testemunhos tão preciosos, queridos, testemunhos tão preciosos do que Deus tem feito, só para demonstrar para mim e para você, que o nosso governo maior é o governo dos céus e não aqui da terra. Então eu queria motivar você, você que faz parte dessa casa, você que está nos assistindo aí, né, de fora do Brasil, de fora de outro local, você que entende que nós saímos do nível de apenas obedecer para o nível de agradar ao nosso Deus, um nível de amor, um nível de demonstrar fidelidade porque eu amo, e eu quero que esse amor continue chegando em muitas casas, em muitas famílias. Eu quero motivar você a participar, a você não deixar de dizimar, sabe, você depositar o seu dízimo. Nós temos aqui as informações na nossa conta bancária da igreja. Queridos, participe, cheque se você realmente tem ofertado, sabe, eu tenho feito isso na minha casa essa semana. Eu chamei a minha esposa e falei: olha, nós temos dizimado, está tudo legal, mas devido a essa ausência de reunião, nós deixamos de ofertar. Vamos resolver isso, vamos entregar o dízimo, né? Mas também vamos continuar ofertando, sabe, nossos pastores estão preparados para ir até você, né, e fazer ali a forma que você achar melhor, para que você possa continuar participando e demonstrando esse amor. Amém? Quero que você coloque a mão no seu coração agora. Quero fazer uma oração por você, específico pela sua vida financeira. Eu não sei quais são os seus desafios, eu tenho muitos, mas eu creio, querido, que Deus não mudou a palavra dele sobre essa igreja. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, por cada dizimista fiel, por cada ofertante fiel, por cada patrocinador dessa casa. Deus, nós declaramos, Deus, uma bênção sobrenatural. Deus, nós declaramos honra, Pai, em lugar de vergonha. A Tua palavra diz que nós teremos dupla honra, Deus. Por isso nós declaramos, Deus, o agir sobrenatural do Senhor sobre cada família representada, Pai, por essa igreja, pela vida dos seus familiares. Deus, sabemos que o Senhor é o nosso patrão, o Senhor é o nosso empregador maior, o Senhor é o nosso governo maior, o Senhor é o nosso Pai, e por isso nós celebramos por poder participar, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua casa. Eu quero agradecer o pessoal do louvor, né, que está aqui. Queridos, se segure aí, vai vir uma palavra poderosíssima. Peço que você não se movimente aí onde você estiver assistindo, para você receber tudo que Deus tem para você. Antes de chamar o bispo Jairo aqui, eu só quero pedir para você que no final da palavra você compartilhe com seus amigos, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Você que está nos assistindo pela primeira vez, compartilhe nos seus grupos de família e nos ajude a levar a bênção do Senhor em cada um dos lares que nós conhecemos. Amém? Bispo Jairo. Graça e paz, igreja abençoada, louvado seja o nome do nosso Deus. Querido, eu quero orar mais uma vez, porque eu creio que Deus tem algo tão especial para nós, nesse domingo, nesse dia tão especial. E queridos, Deus colocou esse tema no meu coração, crises versus sobrenatural, né? Algo tão tremendo é esse tema, crises versus o sobrenatural de Deus na minha vida e na tua vida. Por isso eu quero convidar você a orar comigo, amém? Você aí na sua casa, se você estiver perto aí, acomodação, você perto um dos outros, pega na mão da pessoa que está próximo de você e vamos orar. Pai Deus, em nome de Jesus, alarga a nossa visão nesta noite, Pai, nesse final de tarde, começo de noite. Ajude a gente a enxergar, Pai, ó Deus, a oportunidade que o Senhor está nos dando em meio à crise, Pai. Ó Deus, a oportunidade de crescer, a oportunidade de prosperar, a oportunidade de avançar, a oportunidade, ó Pai, ó Deus, de enriquecer mesmo, Pai. Ó Deus, a partir do agir sobrenatural de Deus, do Senhor, a partir do manifestar do poder do Senhor nas nossas vidas, Pai. Nós oramos agora no nome de Jesus. Queridos, é tão interessante como Deus ele age. Quando a gente lê a palavra de Deus, tantas
histórias que tem na palavra de Deus, tantos relatos do agir de Deus, do poder de Deus de maneira tão tremenda. Quando Deus quer operar e Deus quer manifestar o poder dele, Ele pode fazer de qualquer forma. Ele é soberano, Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus maravilhoso. E queridos, quando a gente olha para a vida do profeta Samuel, a gente vê que quando Deus chamou ele era bastante criança. E Deus chamou ele, Samuel, Samuel. Ele pensou que era o profeta, que era o sacerdote Eli. E então ele correu para Eli e falou: Senhor, tu me chamastes? E ele fala: não te chamei, volta a deitar. E isso se repete até que o próprio Eli ensina a ele, fala: é Deus que está te falando. E ensina como ele responder a Deus corretamente. Mas, querido, não é assim com todas as pessoas. A gente olha que Deus ele age de maneira diferente na vida das pessoas. Quando a gente vê que Deus levanta Davi, ele foi ungido ali na casa dele, um improvável dentro da família de Jessé, mas ele está ali e Deus abençoa Davi, ele é ungido pelo Senhor ali, através do profeta Samuel. Mas, queridos, Deus poderia levantar Davi de qualquer jeito, mas Deus escolheu usar Davi para derrubar o gigante, para manifestar o poder dele na vida de Israel, e todo mundo ver, e todo mundo enxergar, e todo mundo perceber que Deus estava o quê? Levantando Davi. Deus estava usando Davi. Foi assim também com o profeta Elias. Quando o povo de Israel se distanciou do Senhor, quando o povo de Israel foi para longe do Senhor, Deus poderia trazer de volta o povo dele para a presença dele de forma diferente. Mas não, Deus orientou Elias a convocar aquele desafio ali. E então ele vai lá, os 400 profetas de Baal, junto com os profetas de porte ídolo, e somente Elias. Mas Deus escolhe mandar fogo do céu, consumir o holocausto, consumir a água que estava nos regos que foram abertos em volta do altar. Então Deus manifestou o poder dele. E, queridos, é tão interessante a gente perceber que em meio à crise, tanto na época de Davi era uma crise, na época de Samuel era crise, na época de Elias era crise, e Deus manifestou o poder dele em meio à crise. E, queridos, nós vemos um personagem aqui que Deus faz isso também, que tem sido uma preocupação nossa, ou seja, de todas as pessoas no mundo inteiro, mas especificamente nós aqui, da nossa cidade, do nosso Brasil, que é o seguinte: é a crise que está afetando não somente a parte da saúde, mas também a parte financeira de muita gente, de muitas empresas, e, num certo sentido, a economia mundial. E isso atinge a mim, atinge a você, atinge o povo de Deus. Mas deixa eu te dizer, querido, a crise é uma oportunidade de Deus manifestar o poder dele na vida do seu povo. Então Deus usa a oportunidade da crise para manifestar o poder dele. E a gente vê isso quando Deus nos fala a respeito da vida aqui de Isaac em Gênesis capítulo de número 26, a partir do versículo de número 1. Gênesis 26, a partir do versículo de número 1. Se puder projetar aqui, já está aqui. Diz o seguinte: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. Então veja, ele saiu e ele foi para Gerar ali. E, queridos, quando a gente começa a ler esse texto, a gente vai perceber que Deus abençoou Isaac no tempo de crise. No tempo de crise. Por que que Deus abençoou Isaac ali naquele tempo de crise, queridos? Sabe por quê? Porque Isaac era descendente de Abraão, e Deus havia feito a promessa para Abraão de abençoar todos os seus descendentes. Mas o que tem a ver isso conosco hoje? Sabe o que tem, queridos? Isso fala da promessa de Abraão, e isso fala que eu e você, nós somos o Isaac do Novo Testamento. Nós somos o Isaac da igreja, da dispensação da graça.
nós somos o Isaac. Olha o que diz aqui em Gálatas 3, versículo 29, diz o seguinte: e se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão. Quem aqui é de Cristo? Você é de Cristo? Se você é de Cristo, você é descendente de Abraão. E além de ser descendente de Abraão, você é o quê? Você é herdeiro segundo a promessa. Então declare: eu sou de Cristo, eu sou descendente de Abraão. Essa promessa é para a minha vida. Então, se você é de Cristo, querido, essa promessa é para você também. Então eu preciso entender: Isaac, ele prosperou aonde? No tempo de crise. Deus é que prosperou a Isaac. Por quê? Porque ele era descendente de Abraão. É uma promessa da parte de Deus na vida dele. Promessa de Deus na vida de Isaac de maneira tão poderosa. Deus fez para Abraão e a promessa era para a descendência de Abraão, e Isaac era descendente de Abraão, era filho de Abraão. E aí, queridos, a gente vê o seguinte, que a palavra de Deus no versículo 2 fala que Deus ele vai dar, lá na promessa para Abraão, ele fala que vai dar a Abraão e a toda a tua descendência, sabe, a toda a terra que ele peregrinasse. Mas quando a gente lê esse texto, a gente vai ver que no versículo 2, ele estava onde? Ele estava em Gerar. Mas Gerar era o quê? Gerar era a terra dos filisteus. Gerar não era terra, sabe, queridos, de Israel. Agora, se era terra de Israel, como que Deus poderia dar para Isaac aquilo que não pertencia a Israel? Preste atenção, querido. Tudo, em última instância, em última análise, pertence a Deus. Aqui no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 27, diz o seguinte: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Então veja, ele só pode receber aquilo que veio de Deus. Todas as pessoas que tem alguma coisa, ele recebeu de Deus. Ele pode estar usando, ele pode estar usufruindo, mas em última instância pertence a Deus. No Salmo 24, versículo 1, diz o seguinte: minha é a terra e tudo que nela se contém, e o mundo e os que neles habitam. Então tudo pertence a Deus. Deus, ele diz também: minha é o ouro, meu é a prata. Tudo pertence a Deus e ele dá a quem ele quer. Então, queridos, Deus, ele é todo poderoso, e ele poderia sim, estava ali na mão de Abimeleque, estava ali na mão do rei ali, daquele momento ali, na terra dos filisteus, mas pertencia a Deus, e Deus poderia dar a quem ele queria, a quem ele quisesse, a quem ele quer, ele pode dar hoje. Tudo que está na minha mão, que está na sua mão e na mão de qualquer pessoa, Deus pode dar a quem ele quer. Preste atenção. Nesse momento tem muita gente que era rica que está quebrando, e você vai ver que Deus vai levantar pessoas que não tinham nada e eles vão começar a crescer. O que está falando? Transferência de riquezas. Transferência de riquezas. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho uma casa e a minha casa está lá. Vamos imaginar que eu viajei, fui para algum lugar e alguém invadiu minha casa. Quando eu chegar, a pessoa está usando a casa, mas a casa não é dela, a casa é minha. Quando eu chego aqui, eu vou pedir ao juiz uma reintegração de posse, e com certeza ela vai me ser concedida, porque eu tenho toda a documentação que prova que a casa é minha. Assim também é com Deus. Tem muita gente usando coisas que Deus permitiu eles usar por um tempo, mas pertence a Deus. E Deus pode fazer o quê? Ele pode transferir, sabe, para quem Ele quiser. Queridos, quando a gente lê a história lá da instituição da Páscoa, a gente vê o seguinte, que na noite, aquela noite terrível, onde morreu todos os primogênitos, a Bíblia diz que Deus pegou a riqueza do Egito e deu para os filhos de Israel. Ele pegou a riqueza do Egito e deu para os filhos de Israel. E isso é tão importante, querido, a gente saber que essa transferência de riqueza acontece muitas vezes em quê? Em meio às crises. Deus tira de um e dá para os outros. E eu creio que Deus vai tirar de muita gente por aí, não porque Deus é mau, isso não.
mas porque Deus quer abençoar o seu povo. Querido, Deus quer abençoar a minha vida e a sua vida. Então eu preciso ter esse entendimento, saber que Deus, Ele vai transferir riquezas. Isso tem um processo, isso tem um caminho, e nós vamos aprender sobre isso nesta noite. E eu digo para você, queridos, é tão importante, Deus nos orienta. Terceira coisa, terceiro ponto que eu quero falar para você aqui. Deus, Ele diz para Isaac: não desça ao Egito. Todo mundo que conhece um pouquinho da Bíblia sabe que Egito é tipo do mundo, mas não é só por isso que Deus está falando, olha, não desça ao Egito. Não é só porque o Egito é tipo do mundo, mas havia algo bastante interessante ali no Egito, na forma de plantar. A gente vai ver que é bastante diferente. Então a gente vai lendo ali e a gente vai perceber algo. Olha o que diz aqui em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 10 e 11. Diz assim: a terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como uma horta. Ou seja, eles plantavam e tinham que fazer os regos ali em volta daquela plantação para que pudesse produzir. E por que eles faziam isso, querido? Porque no Egito não chove, mas de tempos o Nilo enchia, e quando ele enchia ele transbordava e ele regava toda aquela terra. Então lá eles plantavam olhando pro chão, olhando para a terra. Isso, sabe, querido, nos arremete a entender que Deus, Ele não quer que a gente fique olhando para aquilo que é terreno, para aquilo que é do homem. E a continuação do versículo diz o seguinte: mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe a chuva dos céus. Olha, queridos, o que diz aqui? Isso aqui é tão precioso. Nós não fazemos as coisas do jeito que o mundo faz. Nós não ganhamos dinheiro do jeito que o mundo ganha. Nós não esperamos nos homens, nós não esperamos no governo, nós não esperamos nas pessoas, nós esperamos que a chuva vem do céu. Nós olhamos para o céu, nós olhamos para Deus. O nosso suprimento, a nossa bênção vem de Deus, porque o nosso Deus, Ele fala para a gente olhar para Ele, não para a terra, não para o chão, porque Deus, Ele quer sim abençoar a mim e a você. Por isso Ele diz: não volta, Isaac, para o Egito, não vá para o Egito, mas permaneça na terra que eu estou te mandando, na terra de Gerar. E aí, queridos, ele fica ali. E deixa eu te dizer, é assim que Deus espera de mim e de você, que a gente plante no reino de Deus, que a gente plante e a gente espere, e a gente olhe para o céu e fala: Deus, manda chuva sobre a minha semente, manda chuva sobre a minha semente, que a gente possa declarar, que a gente possa olhar para o Senhor e ver que Deus abençoa a nossa vida, querido. Quando a gente vê a construção da arca, na arca só tinha janelas em cima, ela não tinha janelas na lateral. Por quê, querido? Deus não quer que você fique olhando para as circunstâncias que estão em volta. Deus quer que você olhe para cima, que você olhe para Ele. O teu socorro, o teu refúgio, a tua provisão vem de Deus. Entende? Vem de Deus. E aí, querido, eu fico olhando e vendo como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso. E a arca de hoje é a igreja. Você está na igreja, você está na arca, então você não deve ficar olhando para os lados, você não deve ficar olhando para as circunstâncias, mas você precisa olhar para Jesus, você precisa olhar para o alto, você precisa olhar para o céu, para o nosso Deus. É dele que vem a nossa provisão, o milagre vem de Deus, o poder de Deus vai se manifestar no nosso meio, amém? Deus vai se manifestar no nosso meio de maneira tão poderosa, de maneira tão tremenda. Então, querido, não desça ao Egito, mas olhe para o céu, plante diante do Senhor, plante no reino de Deus, e então você vai fazer o seguinte: falar: Senhor, obrigado, Senhor, manda chuva sobre a minha semente, Pai, manda chuva sobre a minha semente, porque eu quero
receber da parte do Senhor de maneira tremenda, de maneira maravilhosa, e Deus vai trazer o mover dele na sua vida. Agora acontece algo interessante aqui, quando a gente vai ler. Olha só o que diz aqui, a partir do versículo de número 6 até o versículo 11, diz o seguinte: assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar vão me matar por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade ela é tua mulher, por que me disseste que era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideias do que nos fizestes? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Queridos, deixa eu te dizer, há uma bênção financeira da parte de Deus para a sua vida. Há a bênção financeira da parte de Deus para a sua vida. Mas olha bem para essa situação de Isaque, nesse contexto. Ele mentiu. Mentira é muito ruim. Mentira é horrível. É difícil conviver com pessoas que mentem. Mas mesmo assim, Deus protegeu Isaque. Mesmo assim, Deus guardou Isaque. Por quê, queridos? Porque Deus abençoava Isaque, não é porque ele era bonzinho, não é porque ele fazia as coisas tudo certo. Sabe, querido, quando Deus olha para Isaque, Deus não olha para o que ele faz porque deixa de fazer. Quando Deus olha para mim e para você, Deus não está olhando para nós, para a gente se é bom, se a gente não é tão bom assim. Mas Deus está olhando para quê? Deus está olhando para a aliança que Deus tinha com Abraão, a aliança que Deus falou: eu abençoarei você e toda a tua descendência. O que eu disse? Se você está em Cristo, como nós lemos, você é descendente de Abraão. Então Deus te abençoa, não é porque você é bom ou ruim. Deus te abençoa por causa da aliança, porque você é descendente de Abraão, porque você está em Cristo. Porque você está em Cristo. É tão importante entendermos isso, queridos. Deus, Ele quer abençoar. E aí, queridos, quem é filho de Abraão? Quem está em Cristo. Você está em Cristo? Se você está em Cristo, você é filho de Abraão, você é descendente de Abraão. Agora, veja bem, isso é tão importante nós entendermos. Isso é tão importante a gente compreender e a gente buscar e a gente semear. Se Deus quer nos abençoar, se Deus faz tanto isso na nossa vida, então por que ofertar na casa de Deus? Se Deus já quer me abençoar, por que o senhor está falando aí sobre plantar, sobre ofertar, né? O Isaque falou sobre a necessidade de não ser apenas fiéis nos dízimos, mas também ofertar, e é sobre isso que eu estou falando nessa noite. A gente olha algo tão interessante aqui, olha só. Gênesis, versículo 12 e 13, diz o seguinte: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O que é isso? Manifestação do favor de Deus na vida de Isaque. Poder de Deus se manifestando na vida de Isaque a favor dele. Olha o que diz aqui o versículo de número 13: o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Queridos, como que Isaque ficou rico? A gente vê que havia seca na terra. Havia seca na terra. Ninguém plantava na terra na seca. Ninguém plantava na terra seca. Mas o que Isaque fez quando a terra estava seca? No tempo de crise, Isaque foi lá e semeou, meu irmão. Isaque foi lá e semeou
no tempo de crise, Isaac semeou. Se você quer prosperar, querido, deixa eu te dizer, saiba que Deus tem te dado o que? Semente. Deus tem te dado semente. Então você precisa o que? Semear. Tem gente que pensa que vai colher o que nunca semeou. Não é assim que funciona. Pastor, mas Deus não quer me abençoar? Quer sim, mas Ele te dá semente. Cabe a você o que? Jogar a semente, meu querido. Bispo, mas aí é eu que estou me esforçando. Não está não. Você não faz nada para a semente crescer. Não é você que manda a chuva, não é você que faz nada. Tudo é obra de Deus. Tudo é obra de Deus. Então, querido, ele foi lá e semeou. Se você quer crescer, se você quer prosperar, então deixa eu te dizer, você precisa plantar. Você precisa plantar. E no versículo 14 diz o seguinte: possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Querido, quando a gente prospera, vai ter gente que vai invejar a gente, não tem jeito. Me lembro quando eu construí a minha casa ali, onde eu já não moro mais nela, mas ela continua sendo minha. E tinha um vizinho, e eu fiquei assustado com esse vizinho um certo dia. Porque um dia eu estava conversando com ele, e ele também é evangélico, servo de Deus. E a gente conversando, ele de uma outra igreja, e a gente conversando ali na porta num final de tarde, que coincidiu da gente chegar juntos. E batendo papo ali sobre Cristo, sobre a igreja, sobre o povo de Deus, sobre os valores e princípios da palavra de Deus. Eu falei para ele assim: nossa, eu preciso prosperar mais. Eu já prosperei mais rápido, mas de um certo tempo eu não tenho prosperado na mesma velocidade que eu vinha prosperando. E então esse vizinho falou: o quê? Como assim? O que você está querendo? E então ele me deu um relatório detalhado de tudo que aconteceu na minha vida desde que eu mudei para aquela casa. Ele falou: você mudou em tal ano, você fez isso, você comprou isso, você tinha aquele carro, trocou de carro, fez isso na casa, melhorou, ampliou, fez tudo isso. E você está falando que não está prosperando? E querido, eu assustei, porque ele sabia mais do que eu o que eu tinha feito na minha casa. Eu assustei com aquilo. Eu falei: Jesus amado. Ele me deu um relatório tão detalhado que era superior àquilo que eu lembrava. Querido, não tem jeito. Se você prosperar, vai ter gente que vai te invejar. Agora, não tem jeito, querido. É melhor prosperar, é ou não é? Eu prefiro prosperar. Mesmo que tenha gente invejando, eu prefiro prosperar. Eu prefiro crescer. Mas para isso eu preciso o quê? Eu preciso semear. Eu preciso semear. Eu preciso plantar. Eu preciso estar aqui plantando diante de Deus. Queridos, é tão importante isso. Eu quero plantar muito. E Deus me deu essa palavra semana passada, na quinta-feira eu estava aqui orando. E Deus nos deu uma palavra sobre a nossa igreja, que esse ano seria o melhor ano da nossa existência. E aí eu comecei a falar: Deus, mas veio essa pandemia e a gente está com tantos problemas. E o Senhor falou que seria o melhor ano da nossa existência. E Deus falou muito forte no meu coração: eu não mudei. Essa pandemia nada mais é do que uma oportunidade para eu manifestar o poder de Deus na vida da igreja. Deixa eu te dizer, Deus não mudou. Esse ano vai ser o melhor ano da nossa existência. Vai se tornar maior ainda, vai se tornar melhor ainda. O agir de Deus, e todos vão notar: como vocês foram abençoados desse tanto, apesar da pandemia. E nós vamos responder: é o poder de Deus nas nossas vidas, é o favor de Deus nas nossas vidas. E para isso nós precisamos o quê? Plantar, queridos. E eu estou querendo colher, colher de uma maneira diferenciada. Então eu já fiz um plantio de maneira diferenciada. Por quê? Porque eu quero colher de maneira diferenciada. Hoje eu recebi um WhatsApp aqui de um irmão tão precioso, e ele contando o testemunho dele. Ele tem uma loja aqui na 44, e a loja dele está fechada, está lá, não pode trabalhar nem nada. E ele clamando a Deus e orando, e ele pegou e recebeu um dinheiro, e ele foi ali e entregou aquilo que ele deveria entregar na casa do Senhor. Isso foi ontem, na verdade, antes de ontem.
E ele pegou e estava contando que o pessoal começou a ligar para ele, e uma pessoa já pediu ali um valor e outro valor, e ele disse que uma pessoa ligou para ele com as lojas tudo fechadas, tudo parado, e pediu 700 peças. E ele mandou um áudio para mim tão feliz, tão contente. Ele falou: Deus está abençoando, está tudo parado, está tudo fechado, mas Deus está abençoando. Por quê, queridos? Porque está plantando. Ele não está como no Egito, lançando a semente e olhando para o chão. Não, ele está plantando e olhando para o Senhor e falando: Senhor, manda a tua chuva, manda a tua chuva. É isso que o Senhor faz nas nossas vidas, é isso que o Senhor opera nas nossas vidas. E querido, todo aquele que experimenta o favor de Deus, vai ter gente que vai falar: mas é muita sorte. Não, não é sorte, é Deus nas nossas vidas. E aí, queridos, eu quero ler um texto aqui, junto com você, para encerrar o nosso culto, dessa nossa palavra, dessa noite, desse domingo. Diz o seguinte, aqui em Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30, diz algo tão precioso. Preste atenção aqui no que diz Marcos 29 e 30. Diz o seguinte: respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de quem? De mim, de Jesus e do Evangelho. Então, querido, a gente planta por causa de Jesus e a gente planta por causa do Evangelho. Qual é a razão por que você oferta? Você oferta por causa de Jesus? Você oferta por causa do Evangelho? E aí, olha só, queridos, veja bem, ninguém que faça isso deixará de receber. Quantas vezes mais? 100 vezes mais. Quando Jesus voltar lá no céu? Não, olha o que diz o texto: 100 vezes mais já no tempo presente. Ele vai receber o que? Casas, diga amém na sua casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, você pode chamar de fazenda, o que você quiser, e com eles perseguições, e na era futura a vida eterna. Veja bem, se você planta por causa de Jesus e por causa do Evangelho, é isso aqui que Deus tem para mim e para você. O que Jesus fez? Jesus pegou a promessa que foi feita a Abraão, e ele reafirmou a mesma promessa aonde? Agora, hoje, no tempo da graça, no tempo do Novo Testamento. Então, meu querido, deixa eu te dizer, Deus deu semente para você, basta você plantar para o teu próprio bem, para o teu próprio crescimento, para a tua própria prosperidade. Basta você plantar. É você que planta, é você que pode plantar. E aí, queridos, oferta que é feita por amor de Jesus e por amor do Evangelho. Eu quero desafiar você aqui. Antes disso, me ocorreu aqui. Você já viu gente dizer assim: ah, pastor, mas a Bíblia fala também que os pardais não plantam, não ceifam, nem ajuntam em celeiro, e contudo nosso Pai o sustenta. É verdade, não é? Isso aí é bíblico mesmo, Deus está dizendo isso. Mas deixa eu te perguntar, você já viu algum pardal riquíssimo? O pardal tem para o dia. Se você quer só para o dia, você não precisa plantar, Deus vai te dar. Agora, se você quer enriquecer, meu querido, precisa plantar. Entende a diferença? Se você quer enriquecer, você precisa plantar. E eu quero desafiar você agora. Eu quero declarar aqui, né? Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de Jesus e por causa do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais no tempo presente, no tempo que se chama hoje. Olha só, o que ele vai receber? Casas, muito mais, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Eu vou falar assim,
eu vou declarar que você vai receber. E você diga amém aí na sua casa, se você quiser receber. Eu digo, eu recebo. Sempre que alguém ministra uma bênção, eu digo, eu recebo, Senhor, eu me aproprio, eu tomo posse dessa bênção na minha vida, eu creio na tua palavra. Olha só o que diz aqui. Então eu vou declarar na sua vida, e você pode então tomar posse. Diz assim, né? Todo aquele que planta, que oferta, que contribui por causa de Jesus e por causa do reino de Deus, ele vai receber 100 vezes mais no tempo presente. De quê? De casas, diga eu recebo, de irmãos, de irmãs, de mães, de filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Você recebeu aí? Recebeu até as perseguições? Não sei, né? Isso aí com você. Mas deixa eu te dizer, por causa de Jesus e do Evangelho, planta. Esse ano é o melhor ano da nossa existência. Deus está te plantando semente. O que você está fazendo com a tua semente? Eu te digo, planta a tua semente, querido, e então você vai ver Deus multiplicar ela 100 por 1. Porque o Senhor está dizendo, bispo? Não, de maneira nenhuma, porque Jesus é quem falou na palavra dele, porque é Jesus quem está dizendo, amém? Se você crê, você receba. Fica de pé aí na sua casa, vamos orar. Pai Deus, em nome de Jesus, te louvamos, porque a crise é uma oportunidade do Senhor manifestar o poder do Senhor nas nossas vidas, Pai. Nós te louvamos por isso, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós cremos sim, Pai, que esse ano será o melhor ano da nossa existência, ó Deus, onde o poder do Senhor se manifesta na nossa vida, ó Deus, onde o sobrenatural do Senhor se manifesta nas nossas vidas, onde o favor do Senhor se manifesta nas nossas vidas. Nós tomamos posse hoje, recebemos hoje, cremos hoje, Pai, ó Deus, e nós plantamos, é por amor de Jesus e por amor do Evangelho, Pai. É por isso que nós fazemos, Pai. Ó Deus, eu te peço nessa hora, alcance cada pessoa na sua casa, alcança cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo pela internet, ó Deus, em qualquer situação, em qualquer dia, ó Deus, que ele possa ter a revelação do Senhor, e que ele possa plantar, e que ele possa colher, ó Deus, porque a promessa do Senhor é palavra do Senhor para o teu povo, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Exalte ao Senhor agora. Se você crê que Deus já está mandando a chuva, se você plantou, é hora de olhar para o céu e falar: Senhor, manda chuva, Senhor, manda chuva, porque essa semente vai germinar, vai brotar, oh Deus, e vai produzir a 100 por 1. Se você crê nisso, fique de pé, e junto com os nossos queridos irmãos, vamos louvar e adorar esse Deus que já está movendo a nosso favor. O melhor ano da sua existência já começou. Estamos vivendo o melhor ano da sua existência, da nossa existência. Deus abençoe você.